Opa, tudo bem? Neste vídeo irei falar um pouco sobre CSS 2D Transforms e CSS Tooltips. Essas transformações permitem que você mova, gire e incline os elementos. Ou seja, você basicamente interage com os elementos, criando transformações a partir dos seguintes métodos: Translate, Rotate, Scale, ScaleX, ScaleY, Scale e o Matrix. As outras variações de Scale, que são a ScaleX e a ScaleY, não se enquadram aqui, pois pertencem à classe do CSS 3D. E é aqui, sim, aqui mesmo neste vídeo, que vou explicar como cada um deles funciona. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Método Translate. Move um elemento de sua posição original ao longo dos eixos X e Y, conforme os dados que serão fornecidos. Ele é direto e reto, sem enrolação. Para não ficar muito complicado, ele trata apenas da parte de mover o elemento para o local indicado, no momento em que descreve as características no código, onde X move o elemento na direção horizontal e Y move na direção vertical. Vamos ver ele funcionando aqui. Método Rotate. Gira um elemento no sentido horário ou anti-horário. Vamos ver ele funcionando para entender melhor. Método Scale. Redimensiona o elemento sempre de acordo com os parâmetros definidos. Ele aumenta ou diminui o elemento, sempre de acordo com os parâmetros de altura e largura definidos. O tamanho dos elementos podem ser reduzidos utilizando metade do valor que foi definido no código. Método Scale. Inclina o elemento ao longo do eixo X e do eixo Y. Ele lembra um pouco o método Translate, pois nos dois casos é utilizado os eixos X e Y. Se você não entendeu, ficará mais nítido agora. Método ScaleX. Com ele, é possível inclinar um elemento em um ângulo determinado ao longo do eixo X. Aqui é diferente do que foi explicado anteriormente. Ele é a variação do último método, onde apenas o eixo X é utilizado. Método ScaleY. Usado para inclinar um elemento em um ângulo determinado ao longo do eixo Y. Mais uma variação do método Scale. Neste caso, o elemento utiliza apenas o eixo Y. Método Matrix. Ele combina todas as propriedades de transformação 2D em uma única propriedade. Este aceita os seguintes parâmetros: ScaleX, ScaleY, ScaleX, ScaleY, TranslateX e TranslateY. Apenas dois destes, que são as variações do método Scale, se enquadram no CSS 2D, e os outros são encontrados no CSS 3D. E cada um desses elementos tem funções diferentes, que permitem girar, redimensionar, mover e inclinar os elementos, e já foram explicadas aqui anteriormente. E os outros são encontrados no CSS 3D. E cada um desses elementos tem funções diferentes, que permitem girar, redimensionar, mover e inclinar os elementos, e já foram explicadas aqui anteriormente.